E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Primeiro aos Coríntios 13, 9. Carta de Paulo aos 1 Coríntios 13, 9. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os que estão aqui presentes e todos aqueles que estão pela internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Paulo, na carta aos Coríntios 13, 9. Todos têm aí? Diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Querido Pai, mais uma noite, agradecemos o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, por ter o Senhor nos dado este privilégio, Pai, de conhecer a hora em que estamos vivendo e de fazermos parte da sua obra, Pai. Feliz é o homem e a mulher chamados para fazer parte da sua obra, Pai. Cumprir, Pai, o propósito do Senhor. Para isso estamos aqui, ó Pai. Somos agradecidos por cada irmão que pode ver estas coisas e, ó Pai, reconhecer a sua posição. Ajuda nós enquanto falamos destas grandes verdades que temos recebido, Pai, com o ministério da sua igreja, a esposa de Cristo. Toma os nossos espíritos, as nossas almas debaixo da unção do Senhor e venha falar com cada um de nós e acrescentar em nossas vidas, Pai, aquilo que precisa ser acrescentado e nos aperfeiçoar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos que estão também ouvindo através da internet, que cada um possa concentrar o seu coração, a sua atenção na palavra e que saiamos daqui edificados e estruturados, Pai, pela sua verdade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar. Muito bom estarmos de volta na casa do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho mais acerca daquilo que já temos falado, né? Tudo coisas conhecidas, coisas que já são sabidas através da igreja.
E como foi a oração do pastor Osmar antes da partida dele, né? Nós, os ministros, prosseguimos profetizando a povos, nações, reis e línguas a mesma mensagem. O pastor Osmar partiu, mas nós temos ainda a incumbência, por estarmos na terra, de continuar transmitindo a mesma mensagem. A mesma mensagem que o pastor Osmar trouxe a foco, né? Para a igreja, comissionado por Deus, comissionado pelo Espírito Santo. Nós, os ministros, temos a mesma incumbência de alimentar o rebanho de Deus, prosseguir falando acerca do livrinho que João comeu. Este é o ministério da esposa. Tomar conhecimento de tudo aquilo que foi revelado, mas não pôde ser explicado na voz do sétimo anjo. A coisa que a igreja precisava saber era exatamente o que foi a terceira etapa, que nós não sabíamos, né? E o profeta diz, quando Deus ele está trabalhando em determinada linha de pensamento, né? Quando o irmão Branham começou o seu ministério, ele tinha uma comissão de levar um dom de cura divina, né? O profeta, no início do seu ministério, ele passou boa parte do seu ministério falando sobre cura divina, né? Deus estava trabalhando no campo da cura divina. Deus estava trazendo uma mensagem para chamar a atenção das pessoas. Então tem tempo em que Deus trabalha na linha da cura divina. Tem tempo em que Deus trabalhou na linha do falar em línguas. Então nós temos que saber aonde colocar o nosso foco, né? Nós temos que ter um objetivo e ser determinado naquilo que estamos fazendo. Nós não podemos ter uma fé cega. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. O profeta diz, para você ter fé naquilo, você precisa saber o que é aquilo. Então, quando a gente fala sobre cura divina, o profeta, olha, eu tenho que trabalhar com a igreja no campo da cura divina. Então, eu tenho que pregar sobre cura divina, falar sobre cura divina, para que a igreja consiga fé para ser curada. No âmbito da salvação é a mesma coisa. Então, o profeta trabalhou com cura divina e salvação na primeira e segunda etapa, mas ele disse que nós precisaríamos de algo mais. Ele diz aqui, eu quero que vocês sejam edificados nestes santos oráculos de Deus, na fé. Na fé desta hora, a fé vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era, porque esta tem que ser fé de arrebatamento, né? Não é uma simples fé, é uma fé de arrebatamento. Então, se eu quero ser salvo, nós vamos ouvir o evangelho da salvação. Mas se eu quero ser raptado, eu tenho que ouvir algo que me dê fé de rapto, de transformação. E toda a fé é baseado no ensinamento. Não existe fé sem haver um ensinamento. Não existe fé se não houver uma doutrina, um ensinamento daquilo, né? Então, quando nós viemos para ser salvos, nós colocamos todo o nosso coração no evangelho da salvação, né? O que precisamos para ser salvos, disse aqueles varões ali, né, para Pedro. O que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, se eu quero ser salvos, eu tenho que partir deste princípio de arrependimento, de santificação e obediência, sendo batizado. Este é o caminho para a minha salvação. Eu tenho que estar determinado a isto, né? Por isso a pessoa que vem para Cristo, ela deseja ser salva,
ela tem que ter um objetivo na vida dela. Ela não pode simplesmente aceitar Jesus de qualquer forma, não. Ela tem que desejar salvação. Ela tem que almejar ser salva e colocar todo o seu entendimento, o seu foco, o seu objetivo na salvação. É isso que o profeta ensina. Cura divina também. Você não pode crer que vai ser curado aceitando um ser ou talvez não. Você tem que ter determinação. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você tem que determinar a sua cura, porque já foi paga na cruz do Calvário, né? A salvação é a mesma coisa. Agora, nós estamos falando de algo maior, que é fé de rapto, que é uma fé de transladação. Nós estamos falando de arrebatamento. Então, todo o nosso foco tem que ser naquilo que o profeta deixou, que nos daria fé de rapto. É isso que as pessoas, elas não param para pensar, né? Existe um tempo em que Deus trabalha com nós para a salvação. Então você tem os rudimentos da Bíblia. Você trabalha dentro dos rudimentos da Bíblia. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos que prosseguir, avançar para a perfeição. O apóstolo Paulo falou sobre a perfeição que viria, porque ele sabia, perfeição, perfeito é um homem. E só Jesus é perfeito. Só Jesus é perfeito. Então, ele não estava falando simplesmente de uma doutrina, mas estava falando de uma pessoa, Cristo Jesus, a perfeição. Amém? Então, qual que é o foco da noiva de Cristo? É o arrebatamento. Nós já focamos muito em cura divina. Continuamos crendo em cura divina, mas o foco hoje não é mais cura divina. Nós, antes de conhecermos a mensagem, estávamos focados em uma igreja pentecostal, pular, gritar, arrepiar, falar em línguas, coisas de menino, Mas, conhecendo a mensagem, o nosso foco foi outro. Então, quando o profeta diz aqui, 75 do primeiro selo, então, vem 7 trovões misteriosos em que nem mesmo estão escritos, isto é certo. E eu creio que através destes trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos neste momento, não seríamos capazes de fazê-lo. Então veja, o profeta está focando em algo que é maior do que cura divina, do que salvação. Porque isso nós já temos. Nós já fomos curados, nós já fomos salvos pelo poder de Deus. Só o que nós precisamos agora é fé de rapto, é convicção de rapto. Você não pode estar aqui duvidando, achando que você vai subir, porque senão você vai ficar. Se você tiver hoje, nesta noite, a dúvida de que você vai ou não, você vai ficar. Porque precisa-se de fé de rapto, precisa-se de convicção. Não é isso que nós aprendemos através do profeta? O nosso foco tem que ser naquilo que foi revelado dentro dos 7 selos, que é os trovões. Os trovões é justamente o livrinho que João comeu. Por isso nós não temos outro assunto para falar, a não ser do livrinho que João comeu. É ali onde está o segredo, é ali onde está a nossa fé de rapto. Tudo depende desses trovões estar dentro do nosso coração. Por isso o profeta ensina, olha, a nossa condição de ser arrebatado tem que ser, se tiver um nesta igreja que vai ser raptado, sou eu. Eu estou falando eu agora. Se vocês aqui, se tiver, de todos nós aqui, se subir um aqui, sou eu. Se eu não estiver pensando assim, tem algo errado na minha fé. E eu tenho que ir além. Se desta cidade aqui de Mogi das Cruzes subir só um, este sou eu. A minha fé tem que estar firmada nisso. Eu tenho que ter convicção de que eu tenho fé de rapto, de que eu estou neste arrebatamento. Se tiver um na região de São Paulo, sou eu. Eu tenho que estar crendo assim. Se subir um da região de São Paulo, sou eu.
Se subir um do Brasil, sou eu. E por fim, se subir um só no mundo, sou eu. Cada um deve estar pensando assim. Isto é convicção da fé que a gente tem. Eu não estou imaginando que eu tenho fé de rapto, não. Eu tenho. E o que é fé de rapto? É os trovões. E o que é os trovões? As revelações contidas dentro dos 7 selos. Então tudo que eu prego, que nós aprendemos com João, né, tudo que foi transmitido pelo ministério do pastor Osmar, está focado nos 7 trovões. Tudo que nós precisávamos foi deixado pelo ministério do pastor Osmar. Eu não conheço um ministério hoje no mundo, no Brasil, que tenha um arsenal de pregações como a do pastor Osmar, focado no que é aquilo que a igreja precisa, os trovões. Porque foi isso que o profeta deixou. Sem os trovões nós não vamos subir. Sem as revelações dos trovões nós não vamos subir. Sem o 7º selo aberto, nós não vamos subir. Então tudo que nós falamos aqui, tudo que nós pregamos, é baseado em 7 trovões. Tudo foi revelado dentro dos 7 trovões. E tudo que nós precisávamos já foi trazido pelo ministério da esposa de Cristo. E nós estamos aqui seguindo, como ministros, pregando a mesma coisa que o pastor Osmar pregou. Tudo isso aqui nós já ouvimos e estamos tornando a ouvir, porque é o que vai nos tirar da terra, é justamente a fé dos trovões, a fé de rapto. E isto é o que resta para a igreja. Agora, se precisar de falar de rudimento, nós vamos falar. Se precisar de falar de batismo, nós vamos falar. Se precisarmos falarmos de cura divina, nós vamos falar, mas o foco não é este mais. Já se passou o foco destas coisas. Agora o objetivo é os trovões na nossa vida. O objetivo é fé de transformação, é doutrina de transformação, é fundamento de fé de rapto. É este ensinamento que a igreja precisa, que eu e você precisa. Nada mais vai alimentar esta igreja do último dia, a não ser fé de rapto, fé de trovões. Porque é nisso que Deus está trabalhando, meu irmão. Você pode ver que cada era, Deus dava uma unção para o povo trabalhar dentro daquela unção. Cada unção tinha um poder específico para ajudar o povo na hora em que ele estava vivendo. No tempo de Paulo foi a unção do leão, no tempo das trevas foi a unção do boi. Era aquilo que eles precisavam de coragem para morrer, eles precisavam, na época da unção do homem, né? A besta era o homem, o rosto de um homem, precisava de sabedoria para se libertar do sistema papal. Então agora veja, quando chega a hora da águia, precisava de um profeta para restaurar tudo aquilo que foi deixado pelos reformadores, e ao mesmo tempo precisava-se da palavra ser revelada novamente. Quando nós falamos de perfeição, nós temos que saber que só Deus é perfeito. A Bíblia fala, sede vós, pois perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus ali né, no Velho Testamento, ou no tempo dos judeus, que Deus trabalha na perfeição da criação, Deus trabalha na perfeição da salvação, e Deus trabalha na perfeição da revelação. Porque hoje Deus está trabalhando com o número 7, mas o profeta diz, Deus trabalha com o 3. 3 é um número perfeito também, é um número de conclusão. Deus não faz meia obra, sempre que Ele vai fazer uma obra, é uma obra completa. Uma obra completa é no número 3, é no número 7, sempre é um número completo para Deus. Então, o profeta diz aqui, na mensagem Nomes Blasfemos, ele diz aqui, Deus se faz perfeito em 3. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo.
3 ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito em justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Em todas estas obras que Deus trabalha com o 3, ele não deixa sem terminar. Por isso o profeta, ele teve 3 fases do seu ministério: primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. A terceira etapa nós só ficamos conhecendo depois do ano 2000 aqui. Nós não sabíamos da terceira etapa. Nem se falava de terceira etapa. Você vê que quando chega a hora de determinado assunto vir a ser vivificado, Deus envia alguém para trazer aquele assunto à tona. Nunca nós tínhamos ouvido falar da terceira etapa, 7º selo aberto, segunda vinda de Cristo. Nunca. Depois do ano 2000, que o CD do pastor Osmar começou a viajar pelo mundo aí, até que caiu na nossa mão, aí que nós ficamos sabendo. Mas precisou de alguém com unção para aquilo. Deus levantará alguém para mexer naquele assunto e trazer à tona. E isso explodiu no Brasil depois de 2012, 2013. Foi justamente na hora que isso explodiu em todos os lugares. As pessoas não estavam sabendo disso. Era a hora do ministério da esposa de Cristo. Mostrar para nós o que havia realmente acontecido lá nos Estados Unidos, depois de 28 de fevereiro de 1963, quando Deus acrescentou no ministério do profeta a perfeição, que era a terceira etapa. Sempre o 3 é um número perfeito. Não adianta nós sermos justificados, santificados, se nós não recebermos a terceira, que é a perfeita. O batismo do Espírito Santo é a perfeição da obra da graça. Quando você é batizado com o Espírito Santo, Deus concluiu. Deus deixou perfeito a sua obra na sua vida, na minha vida. Porque do contrário, se eu não conheço o batismo do Espírito Santo, eu continuo um religioso. Eu continuo um justificado, santificado, vazio. Eu preciso da terceira etapa da obra da graça, que o profeta chamou. A terceira etapa da obra da graça nos aperfeiçoa para a salvação. É quando eu recebo o Espírito Santo na minha carne, na sua carne. A carne é aperfeiçoada com o batismo do Espírito Santo. Porque do contrário, meu irmão, nós somos simplesmente homens e mulheres religiosos. Então, como nós podemos esperar uma primeira etapa, uma segunda etapa do irmão Brana e não ter a terceira? Fica sem sentido a obra de Deus. A obra de Deus que ele deu para o profeta era a primeira puxada, a segunda puxada e a terceira puxada. Deus é perfeito em 3, ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios de um Deus. Não é 3 pessoas, não é 3 pessoas para formar um Deus, não. Não existe 3 pessoas, como as pessoas ensinam aí, 3 pessoas da Santíssima Trindade. Admiram os teólogos com tanta sabedoria pregar 3 pessoas para formar uma personalidade. Eu com 6ª série, analfabeto, sei que não tem como isso aí. 3 pessoas formam 3 personalidades. E se tem 3 personalidades, é 3 deuses, é paganismo. São 3 ofícios para formar uma pessoa. Então qualquer crente que conhece a mensagem do irmão Brana sabe isso. 3 ofícios para formar um só Deus. Deus trabalhou como Pai na criação, Filho na salvação e Espírito Santo na obra da sua igreja. Mas esses 3 é uma personalidade. Amém? Um Deus, um só Deus. Então veja, perfeito em justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Vem perfeitas obras da graça. Ele se aperfeiçoa em 3. Agora, irmão, sem a terceira, você está perdido ainda.
Isso na obra da graça, na obra da salvação. Você é justificado, santificado. Mas se você não recebe a terceira obra da salvação, que é o batismo do Espírito Santo, você continua perdido. Você continua perdido. Você precisa da terceira etapa, porque é o número perfeito de Deus de conclusão. Ele se aperfeiçoa em 3 vindas. A primeira vinda para redimir sua noiva. A segunda vinda para receber sua noiva. A terceira vez no milênio com a sua noiva. Tudo é aperfeiçoado em 3. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7. Ou seja, é um número completo. Você não tem Deus em 2, não, é 3, 7. Agora, aperfeiçoado e completado. Amém? É como na criação. Quando você vai lá no campo da criação, quando Deus fez o homem, Quando Deus fez o homem, a última etapa foi colocar o homem em carne. O homem só pôde ser perfeito quando ele foi colocado em carne. E quando ele é colocado em carne, ele chamou Adão. Você pode perceber ali. Enquanto Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não chamou Adão. Mas quando ele vem ali na frente e formou o homem do pó da terra, carne, aí o nome dele foi Adão. Então, a perfeição do homem, da obra-prima da criação, foi quando aquele Adão espírito recebeu um corpo. Quando o Adão espírito recebeu um trono para ele, um coração de carne. Aí Adão foi chamado por Deus de Adão, o varão. E essa foi a perfeição da criação. Quando você vem para Jesus, irmãos, o profeta diz, Jesus, ele foi retratado em todos os profetas. Todos os profetas falaram de Cristo, falaram do Cordeiro que viria para salvar o homem. Eles tinham a parte de Deus, parte da palavra. O profeta diz, foram partes da palavra, partes das profecias. Mas quando chegou Jesus, ele era perfeito. Ele foi a obra-prima de Deus no campo da salvação. Foi quando Deus Espírito foi colocado dentro de um corpo chamado Jesus. Quando ele fez Adão, ele já tinha na mente que ele seria daquela maneira. Porque o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E Jesus é o corpo do Espírito. Jesus é o corpo do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você não vê ao Pai a não ser no corpo de Jesus. Então, o corpo chamava filho, foi aonde o Pai habitou, aonde o Pai se agradou morar, aonde o Pai se compraz em habitar. O coração de Jesus era o corpo do Pai. Amém? Então, esse é o ministério da salvação. Quando você lê esta mensagem aqui do Mombrana, ele diz assim, mensagem Shalom. Precisamente, ele mostrou em tipos, preste atenção, ele mostrou em tipos de Davi, lá um rei rejeitado para Jerusalém, chorando. Quantas vezes quis eu, como a galinha, te cobrir como a galinha os seus pintainhos, mas não quisestes. No decorrer da era, ele mostrou em tipos também, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido, e a plena manifestação de seu Messias estaria lá. Tudo o que Deus fez através dos patriarcas,
de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, tudo foi parte da palavra. Foi uma porção de Deus. Mas quando chegou Cristo, ele era a palavra em plenitude. Ele era Deus mesmo em uma carne. Foi isto que os profetas apontaram. Foram para isso que os profetas apontaram. E quando chega Jesus, ele é a perfeição da palavra de Deus. Não existe nada maior do que a perfeição da palavra de Deus numa carne. Por isso, ele foi chamado, diz o profeta, Filho do Homem. A plenitude de Deus habitou numa carne. Foi aonde Deus queria chegar. Aonde Deus foi perfeito no Filho. Sem Jesus, Deus não é perfeito. Ele é perfeito quando ele encontrou um corpo para ele habitar. Adão não era perfeito sem o corpo para ele morar. No campo da criação, se Deus não forma um corpo para ele pôr Adão, Adão continuaria imperfeito, porque o homem é perfeito em alma, corpo e espírito. Ou espírito, corpo e alma. Como você quiser entender. Tá certo? Mas se faltar um desses atributos, não se forma um homem perfeito. Você precisa de um corpo para ser um homem e uma mulher perfeita. Você precisa de uma alma para ser um homem, uma mulher perfeita. E Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já estava nele, a perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. É os atributos que formam um Deus perfeito. Amém? Então, ele fez a mesma coisa. Ele tipificou, mostrou nas eras da igreja e tudo até esta hora em que estamos vivendo. E as pessoas estão em escuridão. O Mombrano está mostrando aqui a forma como Deus trabalhou no Antigo Testamento, né? Porque tinha uma obra lá que precisava de algo perfeito e só Deus poderia fazer aquela perfeição na obra. Foi quando Deus mesmo encontrou um corpo, aonde ele se compraz em habitar, aonde ele habitou para poder salvar o homem. Ali foi a perfeição da palavra de Deus. Foi quando Deus, o Espírito, o ministério da salvação ali para os judeus, se deu quando o Deus Espírito foi produzido em carne humana. Foi ali aonde o ministério da salvação chegou ao seu ponto perfeito, quando Deus Espírito foi produzido em carne entre os seres humanos. A palavra encontrou o seu lugar de descanso num corpo perfeito, e ali foi produzido Deus em carne humana. Deus foi aperfeiçoado no corpo de Jesus. O profeta, ele fala sobre isso. Então veja, Jesus 5 é graça, tá certo? Jesus 5 é graça. Foi quando o ministério chegou no seu auge da perfeição. Foi quando Jesus, a palavra feito carne no meio do povo judeu, pôde fazer expiação pelo pecado da humanidade. Aí você toma J-E-S-U-S. O que é? A palavra de Deus foi aperfeiçoada para a salvação do homem. É isto que aconteceu ali. Jesus é a palavra de Deus aperfeiçoada para a salvação, para a redenção. E quando esta palavra encontrou um corpo de carne, quando este corpo foi formado no ventre de Maria, chamou Jesus. O que era Jesus? A palavra de Deus aperfeiçoada para salvar o homem. Foi isso que Deus fez no Antigo Testamento. O ministério foi vindo em partes através dos profetas, mas quando chegou o Filho do Homem, ele era a plenitude da palavra, era o ministério perfeito para salvar o homem.
Jesus é a palavra aperfeiçoada para redimir o homem, trazer salvação para o homem. Foi quando Deus mesmo foi feito carne. Ele encontrou um corpo para ele poder fazer expiação pelos pecados do homem. Amém? É isso que ele faz, o que ele fala. Olha aqui nesta mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele diz aqui, 140. Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa. Pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania. Então, ele não tinha pai nem mãe, ele era Deus, ele mesmo. Ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém, o qual é Rei de paz. Era Melquisedeque. Ele não tinha pai nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de vida. Era Jesus em uma teofania, na forma de um homem. Poderia você entender isto? Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio. Na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido na Virgem Maria. Agora, irmão, Adão recebeu um corpo, o Adão Espírito recebeu um corpo, chamou Adão. Agora, o Pai Espírito recebeu um corpo, chamou Jesus. Isto para que o ministério chegasse a uma perfeição. Ele tinha que haver um corpo para a manifestação daquele ministério perfeito. O número 3, é o número perfeito de Deus. Ele trabalha com isso. Se nós seguirmos, você vai ver que precisou-se novamente de uma perfeição nesses últimos dias, para a obra ser terminada. Quando a sétima trombeta soa, é justamente aonde o ministério chegou novamente a uma perfeição. O profeta ensina isso aí na mensagem aqui, na mensagem Almas que estão em prisão agora. 3 é perfeição. Olha, o ministério chegou à sua perfeição agora para os gentios. Porque lá o ministério chegou à perfeição para os judeus. Quando que isso aconteceu? Quando a palavra se encarnou, recebeu um corpo de carne. O ministério chegou à perfeição quando Deus Espírito foi produzido em carne humana e chamou Jesus. O que é Jesus? A palavra de Deus aperfeiçoada para salvar, para redimir, para sangrar, para levar o pecado da humanidade, para que a nossa salvação fosse paga. A palavra teve que chegar em perfeição. A obra da graça precisava de uma perfeição da palavra de Deus. Por isso, o profeta já disse aqui, ele mostrou em tipos. Todos os mensageiros e os profetas foram parte da palavra. Mas quando chega Jesus, ele não era parte, ele era a palavra aperfeiçoada. Ele foi aperfeiçoado para aquele objetivo de salvar, redimir. Ele era o único que podia fazer aquilo. E você tem que ver isso agora no decorrer de 7 eras. Olha, o ministério, 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição, agora aqui, olha, quando reproduziu. Quando chegou à sua perfeição, quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Agora não é para a salvação, porque ele foi produzido a primeira vez para a salvação, mas aqui o Mobrino está dizendo, foi reproduzido. Quer dizer, ele voltou a ser carne novamente, entre seres humanos, como foi predito, no natural. O ministério chegou à sua perfeição
quando reproduziu Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito. Por isso agora o Mombrana, você lê um parágrafo desse aqui, ó, você compreende. Você lê um parágrafo desse aqui, agora você compreende o que o profeta estava dizendo. A palavra teve que ser aperfeiçoada para a salvação dos homens. Porque no Antigo Testamento você nunca teve a palavra perfeita, foi parte da manifestação de Deus. Os profetas foram parte da manifestação de Deus. Mas quando viesse o que era perfeito, todas aquelas manifestações dos patriarcas e dos profetas que eram em parte, foi aniquilado. Porque agora a palavra tinha sido perfeita. Jesus Cristo foi produzido em carne humana. Aquele Deus Espírito agora, que era a palavra, foi produzido em carne humana. Foi quando o ministério da salvação chegou à sua perfeição. Agora você tem 7 eras em que Deus veio trabalhando com profetas, mensageiros. Deus veio trabalhando para a abertura dos selos, a revelação dos 7 selos, para dar fé de rapto para a igreja. Agora você tem o ministério da revelação. Novamente, Deus veio mostrando em tipos. Lutero foi parte da palavra, Paulo foi parte da palavra, Irineu, Columba, todos foram uma manifestação parcial de Deus. Mas quando chega o 7º anjo, irmãos, quando chega a mensagem do 7º anjo, é Jesus Cristo reproduzido no natural entre os seres humanos. É quando a palavra de Deus foi novamente aperfeiçoada para dar à igreja fé de arrebatamento. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, me perdoe isto, vocês que dizem que conhecem tão bem a história. Na história da igreja, você nunca houve um líder que foi a vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos. Quando houve um homem enviado a vocês com o final, com o seu nome, com HM até agora? GRANH, Gran. Vocês tiveram Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino, mas nunca um com um HM. Como Abraão, que nós sabemos que não é Abraão, é Brana. Veja, Gran são 6 letras, mas BRANHM, sabe o que é, igreja? A palavra de Deus aperfeiçoada. Veja o que é Brana. Quem que pode entender isso se não for este grupo que João, que comeu o livrinho com João? Quem que vai mostrar isso para a pessoa, se a pessoa não for predestinada para comer este livrinho e receber esta revelação? Brana é a palavra de Deus aperfeiçoada. Para quê? Para trazer à igreja o livro aberto e a fé de transladação. Por isso, Jesus, para abrir o livro, ele teve que se chamar Brana. E o que é Brana? A palavra de Deus aperfeiçoada. Amém? Você crê nisso? Amém. Então aqui, ó, BRANHAM. A palavra de Deus aperfeiçoada. O ministério das eras da palavra que era em parte, chegou à perfeição quando reproduziu em Brana. Quando a palavra de Deus foi reproduzida em carne humana em um homem chamado Brana. É isso que ele diz aqui. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando agora reproduziu novamente Cristo no natural entre os seres humanos. BRANHM, a palavra de Deus aperfeiçoada. Amém? Amém? Olha, isto aqui é muito maravilhoso. Olha aqui. Veja, então, ela
Era Jesus em uma teofania. Então ele foi feito verdadeiramente carne e habitou no nosso meio. Jesus Cristo, ele é o mesmo, nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora preste atenção aqui. Agora, nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar-se a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne. As pessoas querem ver Jesus fisicamente? Olha aqui, se você crê no profeta, você vai ver. É o profeta que está dizendo. É o profeta que está dizendo, olha aqui, ó. Então veja, ele voltou ao céu agora, nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar-se a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne. Aí ele diz, em espírito. Amém? E ele o fez. Por quê? Aquela carne que ele usou é o trono do Filho. Tá certo? É a perfeita unidade que Deus precisou para morrer, foi de um corpo. Deus Espírito precisava morrer. Então ele formou com o corpo Filho uma perfeita unidade, aonde a palavra foi aperfeiçoada para salvar o homem. Se Deus não tem o corpo Jesus, a palavra nunca chegava à perfeição, porque precisava da palavra chegar em perfeição para poder morrer pelo pecado da humanidade. E a palavra de Deus foi aperfeiçoada quando aquele Deus Espírito desceu numa carne. Da mesma sorte, no fim do tempo, Deus precisava abrir o livro para a sua igreja. Novamente a palavra tinha que ser aperfeiçoada, mas a palavra só é aperfeiçoada quando ela tem um corpo, quando ela encontra um corpo de carne. E Jesus precisava ser aperfeiçoado nestes últimos dias para abrir o livro. Foi quando houve a perfeita unidade do Filho com o sétimo anjo. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Felipe perguntou para ele, mostra para nós o Pai é o que basta. Estou há tanto tempo convosco, Felipe, não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. É como hoje as pessoas, não, se Jesus já veio, mostra para nós. Eles têm que olhar no sétimo anjo. Jesus e o sétimo anjo é um, assim como o Pai e o Filho era um. Quem vê o Pai, vê o Filho. Aqui, o sétimo anjo fez uma perfeita unidade com o sétimo anjo. Jesus e o sétimo anjo foram um, para poder abrir o livro e a palavra chegar à sua perfeição. Por isso o profeta diz, BRANHM é a palavra de Deus aperfeiçoada para a revelação. Revelação do livro do Apocalipse. Ele mostrou isto no decorrer das eras. Agora, deixa eu ler mais um parágrafo desse aqui, que nós estamos... Passa tão rápido a hora que você não consegue ler tudo. Mas olha aqui, o lugar de adoração provido por Deus. Olha... 1:95. Porém, ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, 3 deles, 2 anjos, e o próprio Deus. 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus, sim, a Bíblia diz que era. Agora, ele desceu e se manifestou ali, ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava. Jesus disse a Abraão, o que estava, a tenda onde Sara estava, e disse a Abraão o que Sara estava pensando na tenda. Está certo, congregação? Agora, o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. Que era o ministério do sétimo anjo? O ministério do próprio Jesus Cristo. O que era o ministério do sétimo anjo? A palavra de Deus aperfeiçoada. Como que ela chamou? BRANHAM.
é a palavra de Deus aperfeiçoada. Irmão, não é um homem. Brana não é um homem. Jesus não é simplesmente um homem, era Deus Espírito numa carne humana. Brana não era simplesmente um homem, era Jesus Cristo reencarnado numa carne humana. Era a palavra de Deus aperfeiçoada, 7 letras. Lá, 5 letras foi a palavra de Deus aperfeiçoada para a salvação. Aqui, 7 letras é a palavra de Deus aperfeiçoada para a revelação. O ministério chegou à sua perfeição quando Brana entrou em cena. Quando BRANHM apareceu, era a plenitude da palavra de Deus corporizada em um homem. Não olhe o véu de carne, meu irmão, mas houve uma perfeita unidade entre Jesus e o 7º anjo. Para você ver Jesus, você tem que ver o 7º anjo. Eu quero ver Jesus. Olha no 7º anjo. Vigia bem o 7º anjo. Olha os números e as letras do seu nome. Preste atenção, vigie bem o 7º anjo. Vigie bem Brana. É a vinda do Senhor. A igreja passará por justificação, através de Lutero, pela santificação, através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo, ou os pentecostais, prosseguirá direto à perfeição. Prosseguirá direto a Brana. Prosseguirá direto à perfeição. A perfeição do Filho do Homem. Quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, até que ambos serão a mesma coisa. Amém? Nós, João e o 7º anjo, somos a mesma coisa. Nós estamos refletindo o que é o 7º anjo. Mais um pouquinho, acho que vai dar tempo, né? Quando a Deus, através dos profetas sobre a lei, nos condenou de pecar, na lei não há graça, somente lhes diz o que você é um pecador. Mas quando Jesus entrou em cena, ele era o cumprimento. Ele cumpriu tudo o que Deus tinha prometido. Ele era a imagem perfeita e idêntica da promessa. Tudo o que foi falado de Jesus, do Cordeiro, do Messias, quando Jesus entrou em cena, tudo estava nele. Portanto, todas as promessas do Velho Testamento foram encontradas em Jesus. Isto não poderia ser encontrado em Moisés, isso não poderia ser encontrado em nenhum dos profetas, mas isto foi encontrado na obra-prima, encaixou tudo, quando Jesus, JESUS, a palavra de Deus foi aperfeiçoada. Quando Deus Espírito encontrou uma carne, houve ali uma obra-prima para a salvação. E não foi diferente agora no decorrer das eras. Todas as promessas do Novo Testamento foi encontrada em quem? BRANHM, a palavra de Deus aperfeiçoada. É isto que é Brana, meu irmão. Viu? É muito mais do que você possa imaginar. Por isso é o novo nome de Deus. O novo nome de Deus é perfeito, perfeição. Só poderia vir sobre a palavra de Deus aperfeiçoada. Isso aqui para nós terminarmos, olha aqui. Se você puder, a carta do Dr. Livari, se você puder, eu creio, eu estive pronto para falar, Dr. Lee, referindo a Gran, são 6 letras. Qual significa homem ou mundo? A pessoa pode falar, não, mas a mensagem está escrita a Abraão, você está lendo Brana? É porque eu tenho revelação. João nos deu essa revelação. Me mostra um homem na face da terra que pôde pregar para nós que Brana é o novo nome de Deus. Olha aqui, ou o mundo. Agora o Mombrano está dizendo aqui, se tiver
crítico nos ouvindo, né? Mas você está lendo aí, ele está falando Abraão. Então, aqui ele mudou. Aqui ele mudou. Porque esta mensagem foi vocês que traduziram. Olha, B-R-A-N-H-M é 7, Dr. Lee, o qual é perfeito, perfeição. Então, o que é Brana? A palavra de Deus aperfeiçoada, para abrir o livro, desatar os seus 7 selos e reproduzir no nosso meio, entre os seres humanos, Jesus Cristo no natural. Ele prometeu manifestar a si mesmo nos últimos dias, na plenitude de sua carne. Assim como o Pai tomou o corpo do Filho, a carne de Jesus, para ser a sua carne, o Filho tomou a carne do 7º anjo e chamou de sua carne. Meu trono. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. A perfeita unidade, meu irmão, novamente, de Deus e um homem. A perfeita unidade de Deus e o homem produziu Jesus, a palavra de Deus aperfeiçoada para salvar. E agora novamente, a perfeita unidade de Cristo, Jesus, com o 7º anjo, produziu a palavra de Deus aperfeiçoada para a revelação. E como que ela chamou? Brana. Brana é a palavra de Deus aperfeiçoada. Querido Pai, agradecemos o Senhor por estas verdades, esses mistérios que estavam ocultos, Pai, mas que quando João tomou o livro e começou a profetizar, estas coisas vieram à cena para nós, Pai. E nós somos um povo muito grato pelo ministério da esposa de Cristo, Pai. Nós éramos cegos e não sabíamos nada destas coisas, mas o Senhor enviou um ministério de uma só pessoa, para profetizar estas coisas para nós, Pai. E quando nós ouvimos estas coisas, Pai, nossos olhos foram abertos para ver que Brana é perfeito, perfeição. Por isso é o novo nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus aperfeiçoada. Obrigado, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Encarnando em um homem com poder